nosso grupo é composto por Antônio Neves, Bernardo Dutra, João Lucas e Rafael Haroldo. O objetivo do trabalho é construir um banco de dados a partir de todas as suas fases de modelação. Escolha, entendimento das regras de negócio da temática, a construção de diagrama ER, transformação de projeto lógico com suas restrições de integridade e normalizações necessárias, construções de tabelas SQL e a inserção de dados simulados para testes e consultas pré-determinadas. Para conseguir realizar essas fases e atender os pré-requisitos estabelecidos, precisávamos de uma temática complexa o suficiente, ou seja, que o mini-mundo de interesse seja diversamente abrangente, além do tema se aproximar da realidade do nosso dia a dia. Dito isso, após um brainstorm, pensamos a temática da NBA, retratando a tabela do campeonato, mas também pensamos no sistema de multa do Detran. Decidimos, então, no final, retratar o ambiente de multas, pois seria diferenciado em relação aos outros grupos, envolve relações complexas e existem diversas exceções que são possibilitadas pela abrangência nacional, dado que mais de 74 milhões de pessoas são condutores habilitados no Brasil, segundo o Ministério da Infraestrutura e Denatran. Por fim, para especificar, será abordado o sistema de multas do Detran, que envolve veículos em circulação em seus diversos tipos, CNHs diferentes, tipos de multas e tratamento diferente das categorias de condução existentes. Bom, então, após isso, a gente vai iniciar agora falando um pouco sobre a análise de requisitos que foi feita pelo grupo. E a gente fez essa análise de requisitos com a intenção de determinar as entidades pertencentes ao banco de dados e também foi a forma que a gente vai definir as totalidades das relações e as cardinalidades. Então, além disso, também é importante determinar a chave de cada uma das entidades nessa etapa. Bom, após isso, a gente concluiu que existe necessidade de 5 entidades: veículos, motoristas, multas como entidades. E junto disso a gente tem a CNH, entidades fracas do nosso banco. Dando continuidade, nós também temos as seguintes relações. Os veículos pertencem a determinados motoristas, numa relação de N veículos para um motorista. O motorista ele possui uma CNH. Essa CNH ela não existe sem ele e a relação é uma relação 1 para 1. Lembrando que CNH é uma entidade fraca. A instância de multa, ela realiza a instanciação de uma multa, associando-a a veículos e carteiras de habilitação e também define a pontuação dessa carteira, sendo essa nossa relação M para N. Além disso, existe uma hierarquia disjunta na entidade veículos determinada pela necessidade de definir os veículos dentro de categorias, sendo todos esses fatores-chave para a criação do nosso modelo ER. É interessante mencionar que existem 5 categorias de veículos representadas em nosso banco. As motos estão caracterizadas como tipo A, os carros são do tipo B, caminhonetes são do tipo C, ônibus e micro-ônibus são do tipo D e, por fim, caminhões ou veículos de carga pesada são caracterizados como tipo E. Cada um possui uma restrição referente a eles, principalmente relacionados ao peso. Um veículo do tipo B não pode possuir um peso superior a 3.500 kg, enquanto um veículo do tipo C não podem superar 6.000 kg. Todas essas definições são dadas pela hierarquia disjunta no nosso banco. Para a inserção de uma CNH, por exemplo, é necessário que o seu motorista já esteja cadastrado no nosso banco, cumprindo aquela ideia que a gente apresentou de entidade fraca mencionada do nosso banco. E além disso, a gente tem alguns atributos multivalorados, como a data de emissão na nossa CNH, que representa todas as emissões que uma CNH pode ter ou que ela já teve, né? E além disso, a gente tem o atributo multivalorado categoria, que serve para definir todas as categorias que o seu dono pode dirigir. Começando pela tabela motorista, nós a fizemos com 4 atributos: CPF, nome e data de nascimento e endereço. Nenhum dos elementos dessa relação pode ser nulo e a chave é o CPF. Também foi criada uma tabela CNH que tem 7 atributos: o número de habilitação, o CPF, o documento de identidade, o órgão emissor, o nome do pai e o nome da mãe e a validade. A chave dessa relação é o número de habilitação e o CPF. Essa é uma referência ao CPF da tabela motorista e possui uma relação de integridade referencial de propagação. Também existe uma tabela chamada categoria que leva apenas 2 atributos, o número de habilitação e o tipo da categoria. Ambos atributos formam a chave e o número de habilitação faz referência à CNH e tem uma relação de integridade de propagação. Há também a tabela data de emissão que possui 2 atributos, o número de habilitação e a data de emissão, e está ligada diretamente à CNH. A tabela multa possui 4 elementos, sendo eles ID da multa, o valor, a pontuação e a descrição. De forma muito relacionada com a tabela de multa, temos a tabela de instanciação de multa, que é uma entidade fraca e possui uma chave formada por 4 elementos, sendo eles o ID veículo, o ID da multa, o número de habilitação e o CPF. Além desses atributos, possui data, endereço e o status de pago ou pendente. Essas são as relações de integridade referencial dessa tabela. Nós não podemos excluir um veículo se ele estiver com uma instância de multa, não podemos excluir uma multa se ela estiver instanciada, não podemos excluir uma CNH
se ela estiver com alguma multa, e nenhum motorista, caso ele tenha alguma multa. E, por último, temos a tabela de veículos, que por uma decisão de projeto do grupo, optamos por montar uma única tabela que contenha todos os tipos de veículos, todas as categorias, com a ideia de minimizar o tempo necessário para realizar as consultas, tendo como ponto negativo alguns valores nulos na relação. Essa tabela é composta pelo ID do veículo, placa, preço, número de rodas, número máximo de passageiros, o CPF, categoria, tipo acoplamento e o peso. A chave da relação é a placa do veículo e nenhum dos atributos pode ser nulo. E o atributo CPF faz referência à tabela motorista e possui uma relação de bloqueio, ou seja, não podemos excluir um motorista se ainda houver algum carro ligado àquele CPF. Para finalizar os comentários sobre o projeto lógico, ele atende às normalizações porque todas se encontram na terceira forma normal, como proposto nos slides, e em relação às guidelines, todas foram atendidas integralmente, com exceção da guideline 3, que por uma decisão de projeto e otimização, nós não utilizamos na tabela de veículos. Após a finalização do esquema entidade de relacionamento e do esquema lógico, entramos na fase de implementação do projeto. Para isso, foi utilizado o aplicativo MySQL Workbench, juntamente com o MySQL Server na versão 8.0, para a criação tanto das tabelas quanto das relações entre elas. É válido ressaltar que o grupo utilizou instruções do tipo check para garantir que todas as relações estabelecidas fossem respeitadas. Por exemplo, um veículo categorizado como tipo B não iria ser inserido se seu peso fosse acima de 3,5 toneladas, ou uma CNH não seria inserida se o CPF informado não estivesse no banco. Todas as operações foram realizadas de maneira a garantir que tuplas espúrias não fossem geradas, de modo a gerar uma consistência entre os dados. Com isso, faltava apenas o povoamento do banco. Para isso, o grupo tentou utilizar o software Spawner, que foi sugerido pelo próprio professor. Porém, apesar de gerar dados aleatórios com eficiência, ele não garantia que as relações estabelecidas fossem mantidas, pois não havia como controlar a criação de chaves primárias e chaves estrangeiras. Por exemplo, um CPF gerado para um carro não seria o mesmo que o gerado para uma CNH, ou seja, não teria essa junção e não teria como garantir que os dados fossem consistentes. Logo, foi necessário utilizar um outro software. O escolhido para a vez foi o Faker, que é um módulo em Python que, assim como o Spawner, gera dados aleatórios com rapidez e precisão, mas possui uma grande vantagem. Por ser feito em Python, conseguiríamos garantir que, por exemplo, o CPF gerado por um motorista seria o mesmo para a CNH e o mesmo para o seu veículo, o que evitaria dados inconsistentes. Dessa forma, foi gerado um loop de 10.000 iterações, onde a cada uma seria gerado um motorista, um CNH e um veículo, e a cada 10 seria gerada uma multa, de modo que, ao final da execução, teríamos 10.000 motoristas, CNHs e carros e 1.000 multas, o que foi considerado pelo grupo como um bom volume de dados para as consultas. Após a inserção de dados simulados dentro do sistema, cabe realizar consultas para testar as funcionalidades chaves, feitas também no ambiente Google Colab. Para as queries que envolvam seleção e projeção, observamos que o uso do between ou das cláusulas comparativas normais gera o mesmo tempo, e que a negação aumenta o tempo de execução de uma query normal. Com as consultas de junção de duas relações, pensamos em abordar relações que abordam mais curiosidades e relacionamentos 1 para N, percebendo que os selects alinhados são melhores que as junções, devido à otimização de produtos cartesianos existentes. E percebemos, além disso, o aumento do tempo por uso da palavra-chave in. Para junções de 3 ou mais relações, aproveitamos da relação ternária para fazer consultas mais complexas, o que foi observado a melhoria pequena que os selects alinhados resultaram. Por fim, existem muitas queries possíveis para funções agregadoras, mas decidimos fazer essas duas, devido à complexidade exigida, principalmente a segunda, e vimos que a ordem da consulta não influencia muito. Portanto, concluímos que no trabalho foi possível abordar com êxito todas as fases exigidas para a modelação do banco de dados, com uma temática muito interessante e que trouxe ótimas questões de análise, como a relação ternária, as disjunções de hierarquia dos veículos e os tipos de categorias existentes. Outro sim, foi observado que a modelagem inicial e todos os passos de normalização fez com que o resultado final tivesse uma ótima qualidade para realizar as consultas, atendendo os pré-requisitos e otimizando diversas queries. Enfim, foi muito interessante e proveitoso do conteúdo aprendido em fazer essa atividade prática. E espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho.